Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é a professora Alessandra. Eu resolvi fazer esse vídeo para dizer que nós estamos começando o segundo bimestre, né? E vim deixar aqui para que vocês continuem fazendo as atividades, realizando as atividades propostas, para que a gente possa continuar tendo um sucesso aí nesse trabalho remoto, tá bom? Hoje a aula é sobre números decimais. A aula vem a seguir, mas eu vou deixar um recadinho aqui para vocês. Números decimais são todos os números que a gente encontra, né, com vírgula, tá? Então, quando a gente vai ao mercado, ver o preço lá dos artigos no mercado, você vai ter um exemplo de número decimal. Quando você vai ao médico medir a sua altura e verificar o seu peso, a sua massa corporal, você vai encontrar número decimal também, um número aí com vírgula. Quando você vai também ao posto, né, abastecer o seu carro, você vai encontrar um número decimal. Então, aí eu deixo alguns exemplos para vocês, tá? E a gente, ao longo do vídeo, a gente vai ver como localizar os números decimais na reta numérica, como transformar número decimal em fração e vice-versa, como transformar uma fração em número decimal, tá? São os primeiros assuntos, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, né, vocês compartilhem, por favor, né? E se puder, inscreva no canal para que o canal cresça aí e ajude outras pessoas, outros alunos aí da rede municipal aí do Rio de Janeiro, tá bom? Deixo o meu abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Olá, pessoal. Então, aí voltando a falar sobre números decimais, como eu já tinha dito no início do vídeo, números decimais são números que apresentam vírgula, né? E essa vírgula vai separar a parte inteira, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois da vírgula, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui é a minha altura, 1,68, tá? Então, antes da vírgula aqui, esse 1 é a parte inteira, tá bom? E esse 68 aqui é a parte decimal, tá? Bom, como o próprio nome diz, né, números decimais, os números decimais, eles são provenientes, né, de frações decimais. O que é uma fração decimal? É aquela cujo denominador é múltiplo de 10 ou potências de 10. Exemplos, né, 1/10, 1/100, 1/1000, 1 e 10.000, né, avos, vamos dizer assim, ok? E nós vamos ter aqui um primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma barra dividida em 10 partes iguais e eu pintei uma parte. Então, aqui nós temos a fração 1/10, né? Esse 1/10, ele pode ser escrito através de um número decimal, ou seja, um número com vírgula, tá? Como a gente não tem parte inteira, como nós não temos a barra inteira, a gente tem a parte inteira representada com 0, né? A gente não tem um inteiro, ok? E a gente pegou um pedacinho, a gente pintou um pedacinho, então a gente tem o 0,1. Por isso que a gente chama 1/10 ao 0,1. A leitura dele é 1/10, tá bom, pessoal? Ok? Ah, professora, então quer dizer que se eu tivesse pintado duas partes aqui, eu teria 2/10 e eu teria 0,2? Sim, corretíssimo, tá? Esse seria o número decimal correspondente. Bom, voltando aí a falar de leitura de números decimais, com a explicação anterior vai ficar mais fácil a gente entender, tá? Aqui na letra A, a gente não tem parte inteira, é 0, né? E a gente tem o 3. E como no exemplo anterior, para ler, a gente vai ler como 3/10, tá? Então, a escrita vai ficar assim, ó, 3/10. Por quê? Eu tenho apenas, né, uma casa após a vírgula, né? Eu só tenho 3 aqui depois da vírgula, tá bom? Se eu tiver, como na letra B, duas casas decimais, eu não vou ter mais décimos, eu vou ter centésimos, tá? Então, eu vou ler desta maneira aqui, ó. Eu tenho também o 1 na parte inteira. Então, eu vou ler 1 inteiro e 85 centésimos, tá? Então, aqui, ó, minha escrita é 1 inteiro e 85 centésimos, tá bom?
Lembre-se que 100 são 2 zeros, tá? Então, aqui, ó, 2 casas. 10 é 1 zero. Então, se eu tenho uma casa, é décimos. Se eu tenho 2 casas, centésimos. Se eu tiver 3 casas, eu lembro do 1000, que são 3 zeros. Então, aqui eu vou ter a minha leitura desse número aqui como 5 inteiros e 326 milésimos, tá bom? 5 inteiros e 326 milésimos. Bom, é importante a gente saber isso daí, tá bom? Essa leitura. Bom, pessoal, como todo número decimal, ele vem de uma fração decimal, tem como eu sempre transformar o número decimal numa fração decimal, tá? Lembrando lá da barra dividida em 10 partes, se eu tivesse pintado o 8 seria 8 décimos, e a leitura desse número também é 8 décimos, então a fração correspondente a esse número decimal é o 8 décimos, tá? Então, eu estou transformando agora número decimal em fração. Lembre-se que essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Então, eu posso simplificar tanto o 8 quanto o 10 por 2. Então, eu vou encontrar uma fração equivalente aí, ó. Vai ser 4 quintos, tá? Então, 4 quintos representa o 8 décimos, né? O número decimal aqui, tá bom? Ah, professora, e se eu tivesse um número inteiro aqui na frente, como seria? Observe que é apenas uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Então, eu vou continuar tendo, no meu denominador da fração, o 10. Se eu tenho uma casa, isso corresponde ao 10, tá bom? E aqui no numerador, eu vou colocar um número sem a vírgula, né? Tirando aqui. Então, eu vou ter o número 12. Então, vai ficar 12 décimos, tá? Esse 12 décimos também dá para simplificar por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Eu vou encontrar 6 quintos, tá? Essa é a fração correspondente, tá bom? Ok? Na letra C, nós temos aqui, ó, 4 centésimos, né? São 2 casas decimais. Então, a gente vai ter a fração 4 centésimos. Só que essa fração também dá para ser simplificada por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Vou encontrar 2 50avos. Dá para simplificar de novo? Dá. Então, continue simplificando. Ok? Aqui eu vou encontrar 1 e 25avos, tá bom? Então, terminou aqui, tá? Professora, mesma coisa. Se eu tiver parte inteira aqui, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Se eu tenho 2 casas decimais, é centésimos. Então, aqui no meu denominador, eu coloco 100 já. E eu tiro agora a vírgula, eu esqueço essa vírgula, vou encontrar o 345, que é o numerador aqui da fração, tá? Essa fração aqui dá para ser simplificada por 5. Então, simplifica por 5 em cima e embaixo. Então, eu vou ter aqui, ó, simplificando por 5, eu vou ter 69, e aqui eu vou ter 20, bom? 69 20avos, tá? Dá para simplificar de novo? Não dá, então eu paro aqui. Letra E, eu tenho quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas decimais, é o 7 milésimos, né? Dá para simplificar? Não, então deixa dessa maneira, tá? Na letra F, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais também, então é milésimos. Aqui em cima eu vou colocar o número, tirando esses zeros da frente, que não tem valor, vou colocar, né? O 15, tá bom? Desculpa aí, galera, não vi que tava cortando o vídeo. Dá para simplificar esses dois números por 5. Bom, então eu vou ter 3, e aqui eu vou ter 200, tá? Desculpa, cortou de novo, 3/200avos. Bom, pessoal, agora a gente vai transformar a fração em número decimal. A gente sabe que toda fração decimal, que é aquela que tem 10, 100, 1000, múltiplos de 10, potências de 10 no denominador, são números decimais. Então, a ideia aqui é transformar o denominador, no caso, o número de baixo aqui, em 10, 100, 1000, tá?
Para isso, a gente vai usar da fração equivalente, que para encontrar uma fração equivalente, a gente pode ou simplificar, que é dividir, ou multiplicar. Aqui, a gente, para encontrar esse 5 aqui, pode ser transformado em 10. Então, a gente vai multiplicar por 2, tá bom? Então, a gente vai usar a multiplicação aqui, ó. 5 vezes 2, multiplica embaixo e multiplica em cima também, né? Então, a gente vai ter 6 décimos. A gente encontrou 6 décimos, significa que eu tenho um número decimal 0,6, tá bom? Então, era isso que eu queria encontrar. Então, primeiro, o que você faz? Passa para uma fração decimal, com 10, 100 ou 1000 no denominador, e depois encontra o número decimal correspondente, tá bom? Mesma coisa na letra B aqui, tenho 2 quartos. Aqui não tem nenhum número que multiplique que dê 10, mas tem um número que multiplicado dá 100, que é o 25. Para isso, você podia pegar o 100 e dividir por 4, aí você encontraria o 25, tá bom? Só uma ideia. Então, aqui vai ficar 2 vezes 25, 50. 4 vezes 25 dá o 100, que eu queria, bom? Então, a gente vai ter aqui um número decimal, o quê? 0,50, tá bom? Ok? Tenho 2 casas decimais, tá tudo certinho, tá? E na letra C, a gente tem 1/20. A gente pode multiplicar por 5 para encontrar o 100 aqui embaixo. Então, multiplica por cima, em cima também. Vai ficar 5 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que 0,05. Tem que ter 2 casas aqui porque é centésimos, tá bom? Então, assim eu consigo transformar a fração no número decimal. Bom, e para terminarmos a aula de hoje, a gente vai falar sobre localização do número decimal na reta numérica. Para isso, a gente vai ter que observar a parte inteira. Observando a parte inteira, a gente vai ver entre quais números inteiros vai estar localizado na reta. E depois a gente observa a parte decimal do número, tá bom? Então, aqui, sem mais enrolação, ó, observa aqui que a parte inteira é o 0. Significa que o 0,5 ou 5 décimos, ele está localizado entre o 0 e o 1 na reta numérica. Então, vai estar entre o 0 e o 1. Como eu tenho o 5 aqui, eu tenho que andar 5 espaços, né? Essa reta numérica aqui está dividida entre o 0 e o 1 em 10 partes iguais. Então, eu vou ter que achar aqui o 5, ok? Então, eu vou contar aqui 5 partes, ó. Observa que é entre um traço e o outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que o meu 0,5 tá aqui, ó. No meio, né? Que é a metade de 10, tá no meio. Tá bom? Ah, professora, aí é fácil, eu quero ver outro número. Tá, eu coloquei um outro exemplo aqui. Observa aqui o 3,62. Observa o seguinte, tem um negócio aqui, peraí. Essa parte inteira aqui é o 3. E 3,62 significa que esse número vai estar entre 3 e 4. Por isso que eu coloquei já a reta aqui, ó. Eu já não botei 0, 1, 2, 3, senão ia ficar muito comprida, muito grande a reta. Então, eu já coloquei aqui uma setinha para a esquerda, indicando que tem um 0 antes aqui. E eu sei que esse número decimal vai estar entre 3 e 4, tá? Agora, a gente vai olhar, observar a parte decimal. 62, professora, mas só dividiu em 10 partes. Não tem problema, você vai usar a aproximação. O que é isso, professora? Esse número aqui, ó, 3,62, ele está mais perto de 3,60 ou de 3,70, entendeu? Ele vai estar mais perto do 3,60, né? Que, na verdade, é a mesma coisa que o 3,6, porque eu posso excluir esse zero aqui, tá bom? Então, eu vou encontrar aqui, ó, uma aproximação. Ele vai estar no 3,6, mais ou menos, ó. Então, eu vou contar aqui, ó, 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. 3,62. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.